Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa não só no corpo vivo de Cristo, mas pensa na instituição igreja, né, que tem CNPJ, que tem obrigações fiscais, obrigações de pagar água, luz, os tributos, os impostos, né? E como instituição, essa igreja precisa de se sustentar. Seria esse um dos propósitos dos dízimos, das ofertas, pastor Toninho? Eu creio que sim. É uma forma de sustentar para que haja... O próprio Deus fala para que haja mantimento na minha casa, para que haja que a despensa esteja cheia, com condições de arcar com todos os compromissos, né? Evangelização, ação social, louvor, adoração, discipulado, crescimento missionário, expansão do reino de Deus. Então, é para isso mesmo. Agora, para que haja mantimento na casa do Senhor. Para que haja mantimento. Isso. Mas no caso, Silvia, muitos argumentam que, e você dá aula de panorama do Novo Testamento, lá no Carisma, eu sei disso, muitos falam o seguinte, dízimo não é coisa do Novo Testamento, é coisa do Antigo Testamento. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, eu acho que essa é uma questão tão polêmica, né? Porque é difícil mexer no bolso, né? É uma área complicada para mexer. Mas eu acho assim que, eu entendo, né? Que o que era lei no Velho Testamento se transformou em princípios no Novo Testamento, né? A lei, ela foi internalizada no nosso coração. Então, não existe mais um legalismo, uma rigidez, você tem que fazer assim, assado. Mas você tem que fazer de uma forma voluntária, movido pelo amor ao Senhor, movido por uma ação do Espírito Santo e fazer de uma forma ainda melhor, maior, mais plena. Por exemplo, a lei do Velho Testamento falava que você não pode adulterar, mas a lei do Novo Testamento fala que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou. Então, aquilo que fica interno, muitas vezes, pode ser mais profundo, mais rígido. A mesma questão, o dízimo, ele era, como o pastor colocou muito bem, era para que não houvesse falta de pão na casa do Senhor. Quer dizer, essa necessidade continua. As igrejas precisam se manter, as igrejas fazem missões, evangelismo, uma série de trabalhos, e nada mais justo que o cristão, ele contribua para esse trabalho, mas contribua de uma forma voluntária. Deus ama quem dá com alegria, não é contribuir, porque eu tenho que dar o dízimo, não é assim. A lei em Cristo, a lei do coração, a lei do amor, a lei que é movida pelo Espírito Santo, é entregar aquela oferta com alegria. Oh, Deus, obrigada que eu posso contribuir com essa obra, né? Não é eu tenho que dar o dízimo, não, mas Senhor, que privilégio poder contribuir com essa obra. A gente tem que pedir ao Senhor que a gente tenha esse tipo de atitude, porque quem dá, porque tem que dar por obrigação, além de estar sofrendo muito, acho que para Deus isso é irrelevante. O que você acha, pastor Toninho, da expressão assim, eu tenho que pagar o dízimo? Porque é interessante isso, eu já vi isso, né? Eu tenho que pagar o dízimo, outros falam dar o dízimo. Tem diferença nisso? O que você pensa? Não é dar o dízimo, é entregar, é devolver, né? Porque aquilo, como diz lá em Crônicas 29, quando Davi deu a oferta ali, ele diz assim, quem sou eu? Quem é esse povo, né? Tudo vem de ti, da tua mão tu damos. Então tudo vem de Deus, então você devolve uma pequena parte do muito que Deus te dá. Exato. Em gratidão a Deus. Então é diferente de um imposto. Claro, não é imposição. Você devolve aquilo que Deus já te deu, te concedeu. Ele não pede nada daquilo que você não tem ainda recebido dele. Então ele fala para você, por isso que Davi fala, tudo vem de ti. Né? E da tua mão tu damos, nós devolvemos. Mas por que a gente não tem referências claras assim a dízimo e oferta? Eu pergunto para os dois, né? É um bate-papo, então não precisa ficar esperando eu intermediar, não. Vocês podem ir falando. Por que a gente não tem referências claras a dízimo no Novo Testamento? Qual que é a razão? Porque assim, tem citação nos evangelhos, e são citações polêmicas. Nós pegamos nas epístolas, por exemplo, no livro de Atos, salvo engano, no Apocalipse, não se fala de dízimo. Por que essa ausência? Não, Paulo falou nas suas cartas, ele fala no primeiro dia da semana, para você, cada um contribui de acordo com seus rendimentos. Né? Então ele fala até o dia, como, para que você possa levar na casa do Senhor, né? O dia do Senhor. Então, isso é claro, para que você possa devolver essa parte que o Senhor já estabeleceu na sua palavra, que é mínimo os 10%, né? Que você devolve,
e fica com 90% para administrar. Mas aí que tá, os 10%, porque muitas pessoas ficam assim, gente, mas não fala de 10%. O Novo Testamento fala de dar oferta, como se o 10% fosse da lei. Né? E aí? Não, Jesus falando com os fariseus lá, né, sobre que eles davam o dízimo. Doento, não comia. E tal. Então, o Senhor Jesus falou que o que eles estavam fazendo estava certo, que era para dizimar mesmo, e a palavra ali é dízimo, a 10ª parte. Então, essa palavra não está omissa não, ela está bem explícita. Por Jesus, inclusive, né? Ô Silvio, tem algumas perguntas muito interessantes aqui, né, perguntas que vieram, né, inclusive algumas perguntas até da época que a gente fazia o rádio, a gente herdou essas perguntas aqui, né, nós pegamos porque são muito importantes. Uma delas é assim, e eu vou fazer pergunta difícil, tá? Tranquilo. Necessariamente, eu preciso dar os 10% para a igreja local que eu frequento, ou eu posso usar esse valor para investir em projetos sociais? Eu acho essa pergunta ótima, né? Que bom que ela surgiu, porque, como o pastor colocou, 10% eu acho que é o mínimo, né? É o mínimo. A gente fica com 90%, né? Devolver 10% a Deus é o mínimo que a gente pode fazer. E essa pergunta, também acho essa pergunta ótima, né? Quando a pessoa quer administrar o dízimo. Quando ela quer administrar o dízimo, ela está mostrando que ela não tem uma confiança na liderança dela. E a minha pergunta é, por que você permanece lá? Não é isso? Se tem uma desconfiança da liderança, por que essa pessoa permanece ali? Então, eu falo assim, será que você não tem que resgatar um relacionamento com a sua liderança? Sabe? Por que você está desconfiando da sua liderança? Né? Quer dizer, o dízimo é para ser entregue para a igreja. As ofertas, ela pode ofertar onde ela quiser, para quem ela quiser. Mas o dízimo é entregue para a igreja. Ah, mas eu não confio na minha igreja. Aí eu falo, bom, mas aí você tem um problema maior, né? Que um dos problemas é que você não está sabendo administrar o dízimo. Administrar não, você não está conseguindo ser fiel no dízimo. O outro problema, que eu acho que é um problema ainda maior, é que existe uma quebra de confiança da sua parte com a liderança. E falta transparência, às vezes, e uma boa administração na questão financeira, né? Você diz parte da igreja ou parte do membro? Parte da igreja. A igreja tem que ser clara, tem que ser transparente, para que a pessoa saiba onde está sendo investido aquele dinheiro, para que ela tenha confiança. Isso é natural. Eu creio que todo membro da igreja deve ter livre acesso à tesouraria, ao balancete, diante do Conselho Fiscal, para que haja quanto mais lisura, quanto mais transparência, a pessoa fica mais feliz de poder contribuir e ver o que está acontecendo. Aquela oferta está sendo administrada de forma assim, no temor do Senhor, e aquilo está fluindo, está acontecendo. Deus está multiplicando aquilo e honrando aquela oferta e aquela igreja. Né? Agora, e se a pessoa fala assim, não, mas estou sentindo direção, porque nessas horas a tendência das pessoas é espiritualizar. Eu senti uma direção do Espírito Santo, né? Tive um sonho que esse mês eu não vou dar dízimo, eu vou investir em missões, por exemplo. O que vocês pensam sobre isso? A pessoa, como diz a nossa irmã Silvia, a pessoa não pode administrar o dízimo dela. Ele administra a oferta, mas o dízimo quem administra é a igreja. Então ele tem que ser ensinado, discipulado, a forma certa. Então falta ensino, né? Nessa área para a pessoa poder... Mas às vezes eu sinto, Toninho, que desculpe chamá-lo de Toninho, né? À vontade. Mas você é novo também. Também você gostou do também, né? Porque eu como se eu fosse novo, né? Mas eu percebo que às vezes há um constrangimento por parte de alguns líderes, de alguns pastores, Silvia, de falar de dízimo no púlpito, porque tem tanta pregação sobre dinheiro nas igrejas, e algumas mídias, inclusive, a primeira coisa que passa é o número da conta, você se torna, eu não sei os nomes que se dá, né, dos projetos, aí a pessoa fica assim, não vou falar não para não ser confundido com esses grupos. Será que isso não acaba limitando ou inibindo os pastores de fazer a pregação correta, que falar de dinheiro também é bíblico? Parte, né? O que vocês pensam? Eu penso assim, há dois extremos, né? Aquele que não fala nada, se omite, porque é uma bênção ensinar sobre dinheiro, é um assunto altamente espiritual. O próprio Jesus fala que você não pode adorar dois senhores, é Deus, a Mamon, é considerado um Deus nesse século.
que está sendo derrubado aí, em nome de Jesus. Então, é extremo, você não falar nada, não ensinar a pessoa a ficar ignorante a esse respeito e perder essa graça que Deus nos dá de poder, nessa bênção, de poder ofertar, dizimar, de devolver, de ser útil no reino de Deus. E, por outro lado, ao extremo de igrejas e pastores que falam demais, que o dinheiro se torna o centro das atenções, num culto de 2 horas, o tempo inteiro, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso realmente, eu creio que denigre a imagem do Evangelho. As pessoas falam mais em dinheiro do que em Jesus, que em salvação. Eles falam muito mais da bênção de Deus do que o Deus da bênção. Então é a questão do interesse, né? São igrejas que viram verdadeiros bancos, não igrejas de Deus de verdade. Então, isso atrapalha, isso constrange a gente mesmo. Mas não podemos ficar nos omitindo de uma bênção tão grande que o Senhor nos concede ensinar a verdade. Né? De uma forma ética, no temor de Deus, de uma forma séria, dando exemplo, sendo transparente. Isso vai trazer confiança. E as pessoas, elas discernem aquilo que é de Deus e que não é. Entende? Então elas vão ver quando é um charlatanismo, se é uma coisa do mal, e é uma coisa séria. Agora, muitas pessoas mesmo, Silvia, seguindo a linha que o Toninho está colocando, acabam pensando assim, não vou dizimar, ofertar, porque eu não quero... Tem uma expressão que é até um pouco chula, vulgar, mas talvez o pessoal em casa já tenha ouvido. Pastor é comedor de pão. Já ouviram essa expressão? Pastor é comedor de pão, já, né? Muito. É lamentável, eu acho um desrespeito, né? E eu me sinto assim até um pouco ofendido, porque eu sou pastor e sou uma pessoa muito séria. Com certeza. Não é? Mas às vezes as pessoas ficam pensando nisso por causa de algumas pessoas no movimento evangélico, né, pastores ou outras referências, que têm um estilo de vida um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais vultuoso, né? Já viu a história mais, né? ostentação, a história da ostentação, não é? O que fazer, né? Porque assim, a pessoa vê, né? São as exceções que ostentam, né? Aí o crucifixo de ouro de todo tamanho. Gente, parece demais a igreja medieval, né? Aí tem que ter o crucifixo de ouro, sabe? As coisas têm que ser muito exuberantes e tudo, ostentar o retorno dessa fé. Como se isso fosse prosperidade, isso. Né? Como se fosse a marca da bênção de Deus. Hoje em dia, realmente, o Evangelho ele está maculado, vamos dizer assim, por uma série de ensinos errados, falsos mestres, né? A Bíblia diz que nos últimos dias eles se levantariam, se infiltrariam no nosso meio, né? Lá em Judas fala sobre isso, que eles se infiltrariam no nosso meio. Então, a gente vê pessoas dando péssimo exemplo mesmo. Mas eu acho que aquele cristão que é honesto diante de Deus, ele tem que, em primeiro lugar, fazer o que o pastor Toninho falou. Olhar a igreja. A igreja é uma igreja séria, que tem as contas sérias, eu tenho acesso, eu sei, eu vejo o que a igreja tem feito em termos de finanças. Tem um conselho fiscal funcionando. Tem um conselho fiscal. Eu vejo o retorno do nosso investimento em missões, né, em evangelismo. Então, Deus me deu discernimento, inteligência, razão e direção do Espírito, porque tudo isso tem que andar junto, né, para eu entender essas coisas todas e, com isso, dizimar com liberdade. Quando eu percebo, opa, tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui, eu estou vendo um enriquecimento exagerado, que pode ser ilícito, eu estou vendo... Então, acho que não convém ficar aqui nesse lugar. Se eu puder ajudar, se eu tiver como exortar, como da maneira correta ir lá, tentar falar e tudo, para tentar resolver esse problema, então que eu faça isso assim, dirigido pelo Senhor. Se eu não consigo, eu vou procurar uma parte do corpo de Cristo que eu julgo que está sadia, né? Então, a gente tem essa responsabilidade. Não fica lá falando mal, né? O que eu vejo muitas vezes, desculpa, pastor, só quero completar aqui, o que eu vejo muitas vezes é que muitas vezes a pessoa, ela não está disposta a dar o dízimo. E aí ela começa a levantar uma série de desculpas, né? Porque as pessoas que dizimam mesmo, normalmente as pessoas que têm esse tipo de conversa, ela não está afim de obedecer a palavra. Então ela fica se desculpando, não, é porque fulano está isso. Quem administra mal também vai arcar com Deus.
Você faz a sua parte, né? Com certeza. Claro, com sabedoria e discernimento, mas crendo que você está fazendo certo. Quando essa pessoa está administrando mal, vai tratar com Deus também, né? E ela pode até desviar aquele dinheiro ali, mas desviar a bênção de Deus na minha vida, ela não pode, né? Porque Deus vai me abençoar. Não é um jogo de troca, não. Como muitas pessoas pensam, não, eu vou dar o dízimo. Não é um jogo de troca, porque a gente não barganha com o Senhor. Mas é fruto de uma caminhada com Deus. A obediência ao Senhor, ela traz bons frutos que nos abençoam. Não tem como a gente não ser abençoado. Agora, né? bom falar de bênção, Silvia, e aí eu trago para você, Toninho, uma questão que foi recorrente. Talvez uma das perguntas que mais chegaram para a gente foram perguntas nessa área. Se eu não dizimo, eu atraio maldição financeira para a minha vida? Será que eu tá dando mal no emprego, eu tá sempre endividado? Isso é reflexo do fato de eu não ser dizimista? O que vocês pensam sobre isso, Toninho? Eu tenho uma posição clara, né? Lá em Malaquias, Deus deixa uma palavra ali muito séria quanto a isso. Ele fala que vós me roubais, vós é a nação toda. Em que nós estamos te roubando? Ele fala nos dízimos, nas ofertas. E uma coisa interessante ali, que ele foca muito, ele fala para você trazer os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois ele fala assim, fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Agora uma coisa que está aí muito explícita, mas que as pessoas omitem, que é muito séria. Por amor de vós, repreenderei o devorador. Há um devorador, e o Senhor fala que a oração não quebra essa maldição. Você orar para uma pessoa não quebra. O que vai quebrar é a fidelidade. Então o Senhor diz para nós na palavra que há um devorador em cima disso. E a gente quebra essa maldição pela fidelidade em obediência e em amor. Em graça, de devolver. Entendeu? Mas aí eu fico pensando naquelas situações e várias pessoas perguntam isso, né? Mas eu ganho salário mínimo. Como é que eu vou dizimar salário mínimo? Como é que eu vou dar R$80 por mês para a igreja? Como é que eu vivo com 740? Deixa eu te falar uma coisa. Desculpa, senão eu vou ficar com erro matemático. 720. Eu creio que Deus, Ele não cobra nada daquilo que a gente não pode fazer. Deus não é injusto. O problema é que as pessoas não priorizam o dízimo. Dízimo é prioridade, ele não é resto. Você pode ganhar 1 milhão, 2 milhões, você pode ganhar o que for. Se você é infiel no pouco, você é infiel no muito também. Então tem gente que fala que não dá porque ganha pouco, outros falam não dou porque ganha muito. Exato. Então a questão é o seguinte, é de prioridade. Se você priorizar, e a palavra do Senhor fala assim, honra o Senhor com toda a primícia de todos os seus bens. Então ele fala que você pode honrar a Deus com as primícias. Agora, quando você honra a Deus, é porque Ele já te honrou há muito tempo. Se Ele está te pedindo aquilo, Ele já te deu, te concedeu aquilo. Deus não pede nada daquilo que você não tem. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Ele é a nossa provisão, providência, livramento, né? E outra coisa, eu creio que hoje Deus multiplica os pães e os peixes. A pessoa dizimista, ele quebra essa maldição do devorador e ele é realmente abençoado pela fidelidade que ele tem no Senhor de obedecer a palavra dele. Deus honra a palavra dele para que se cumpra em nossas vidas. Então, eu acho que isso você tem que fazer, como a irmã falou, é com alegria, é em fidelidade, confiança, gratidão a Deus, não troca, por amor. Então Deus já nos concedeu muito mais do que a gente precisa e do que merece. É o que Paulo falou com Timóteo. Você tem o que comer, o que vestir, esteja contente. E nós temos muito mais do que isso, né? Então essa questão aí da pessoa dando desculpa. Já vi gente, um rapaz vai falar, pastor, meu dízimo é muito alto. Eu falei, não, fica tranquilo que eu vou orar para ser bem baixinho. Né? Você está com dó de dar seu dízimo alto, então vou... Ele falou o seguinte, não, Deus, pastor. eu coloquei pensamento, dê o seu dízimo de acordo com toda a sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com o seu dízimo. Silvio, eu sei que você quer falar, mas eu quero só deixar uma questão também. Que é uma pergunta que sempre vem, né? Talvez você possa até responder junto com o que você vai falar. É do bruto ou do líquido? Todo mundo pergunta isso aí. Eu dizimo do bruto do meu contra-cheque ou do líquido? Mas pode falar e depois você responde. Isso depois do intervalo, aí a gente responde. Mas uma coisa que eu queria só falar, que o pastor está falando, eu acho que no pouquinho que a gente tem, às vezes, experiências de grandes experiências com o Senhor, né?
Eu lembro do nosso começo de casado. Para quem não sabe, porque a audiência, Silvia, é rotativa. No nosso começo de casado, a gente é casado já há 29 anos, né, Silvia Maria? 29 anos. 29 anos. Então, eu lembro que no nosso começo de casado, a gente ganhava pouco demais. Eu lembro que a gente recebia o salário, dizimava e fazia uma compra. E a gente falava assim, a compra tem que durar um mês, se não durar um mês... Deus fazia tantos milagres com aquela compra, que era uma coisa assim, né? absurda, né? A gente recebia, era salário mínimo, a gente recebia, pagava um aluguel pequenininho, dava o dízimo, pagava um aluguel pequenininho, a água e a luz, e o resto a gente fazia uma compra de supermercado. E essa compra tem que durar até o mês que vem. Era uma compra super pensada, super elaborada, por quê? Porque não ia sobrar nada. Meu Deus, a gente recebia um tanto de gente em casa, não sei. Eu lembro um dia, era uma Toninha, coisa esse dia foi assim, ótimo. A gente esse dia foi muito engraçado. Nós tínhamos o dia dos ovos? A gente era missionário, né? E os adolescentes lá, com quem a gente trabalhava, estavam lá na nossa casa, né? E nesse dia, conta a história, Silvia, tinha 2... Nós tínhamos o jantar, assim, eu não lembro exatamente o que a gente tinha, e 2 ovos. Era o que a gente ia comer, aquela comida assim. Aí a gente... Foi chegando no final da tarde, os eles meninos não iam embora. Então, gente, vocês vão ficar para jantar? Vamos! Eu falei, opa, peraí. Foi oferecer, porque em muitos lugares você fala assim, gente, então vamos jantar. Você está dizendo o quê? Vai embora que eu quero. Aí o pessoal falou, nós queremos, tinha mais de 3 adolescentes. Pois aí nós... 3 adolescentes lá, né, batendo papo, tinham 2 ovos. Aí cozinhou o ovo. Aí eu lembro, cozinhamos, eu misturei comida, acho que eu fiz um mexido, uma coisa assim. Eu sei que nós 5 comemos. Era uma comida para 2. Tinham 2 ovos. Ficou gostoso. Aí ficou bom, cara. Ficou ruim, não. Deus supriu, Deus supriu. Né? O suprimento do Senhor vem. E é interessante, né? Porque me parece que às vezes a gente tem essa preocupação, e aí eu volto para a pergunta, né? Que você falou assim, é de toda a renda. As pessoas perguntam, eu tenho que dizimar do meu bruto e do meu líquido? Porque lá no meu contra-cheque vem lá, eu ganho R$2.000, por exemplo, né? Um bom salário, R$2.000. Mas aí 2.000 é o bruto, porque no líquido mesmo eu recebo 1.300, porque desconta em INSS, desconta plano de saúde, desconta tal. O que vocês pensam sobre isso? É uma questão delicada, contábil até, né? E aí, é uma opinião de vocês, o que vocês pensam? Olha, eu não sei o que o pastor pensa, mas na minha opinião, a pessoa é responsável por aquilo que vem à mão dela, né? Aquilo que vem à mão, ela vai dizimar. Não que ela não seja responsável pelo resto, mas é que no Brasil a gente tem uma carga tributária tão desumana, né? E muitas vezes aquilo que já foi descontado, a gente não vai usufruir o benefício daquilo, não vai ver aquilo, porque todo mundo paga por saúde, paga por educação, paga por uma série de coisas que a gente de fato não tem. Então, eu pessoalmente entendo que é aquilo que vem na minha mão. Então, Silvia, vou fazer o seguinte, vou te interromper. Mas posso estar errado, Vou te interromper porque, nós vamos chamar um intervalo, mas vou deixar o Toninho dizer a posição dele depois do intervalo, tá joia? Eu recebo meu contra-cheque, eu vejo um valor total lá, né, que assim, é o bruto, mas dentro desse bruto está lá INSS e, por exemplo, imposto de renda. Esse dinheiro não vem na minha mão. A pergunta é, eu devo declarar do total, incluindo imposto de renda e INSS, ou devo dizimar do que efetivamente vem na minha mão do meu salário? É uma pergunta e o pastor Toninho vai dizer o que ele pensa acerca disso. Pastor Toninho, e aí? Eu creio que quando a pessoa recebe o seu salário, tem muita coisa ali que é descontado, mas tem muita coisa que ele usufrui. Por exemplo, plano de saúde, né? Ele está usufruindo da ajuda à moradia, da alimentação, transporte. E eu creio que isso é uma questão muito pessoal, sabe? É orar e pedir ao Senhor, Deus, estou recebendo salário aqui, o que eu estou usufruindo realmente? E o Espírito Santo vai tocar no coração, porque tem coisas que você não usufrui, mas tem coisa ali que realmente né, está E aí quase um estudo de caso, né, Toninho? Porque há casos e casos, né? Isso. Tem a questão do empresário também, do seu prolabore.
daquilo, será que ele vai ter que dar o dízimo de tudo? Ele tem que pagar os funcionários, tem que, né? Tem a questão do lucro dele. E então, eu fico me perguntando, né, Toninho e Silvia, o que está no coração de Deus? Entende? Assim, Deus, será que... Às vezes a gente vê Deus como um contador, sabe? Assim, alguém que fez ciências contábeis e bota um balanço lá, passivo, ativo. Eu vejo assim, que o princípio do Novo Testamento é tão claro que ele quer alegria, né? Nesse momento. Deus ama quem dá com alegria. Né? É uma semente. Ele fala que vai multiplicar a sua sementeira. Então, dízimo e oferta você não come, é semente, você semeia, né? Mas de uma forma alegre, de uma forma feliz. E de uma forma assim, adoração a Deus, com alegria, né? De forma espontânea, não forçado, né? Não constrangido, né? E nem por necessidade. Mas e aqueles casos aí, Silvio e Toninho, que às vezes nos cultos você vê isso, olha, eu só aceito oferta de no mínimo R$50 para a bênção vir. Vocês já viram isso? E tem N vídeos, procura no YouTube aí que você vai ver. Sabe? Ó, a oferta mínima é R$100 para você ter a bênção. O que vocês pensam disso? Isso é um absurdo, né? Um abuso. Tá negociando, né? As coisas de Deus, né? É um absurdo, porque eu acho que o líder ele pode até incentivar, no caso, se ele precisa de uma oferta específica para alguma coisa, ele pode mostrar, instruir, dizer para as pessoas, olha, a gente precisava de uma oferta, assim, porque nós estamos com tal e tal projeto e tudo. Agora, você ficar mercadejando dessa forma, né? Eu já vi também, ó, quem vai dar R$10, senta lá no fundo, quem vai dar 50, senta aqui na frente. Como assim? Gente, a Bíblia fala que é conforme os rendimentos. É proporcional. Porque R$100 para uns não vale nada, mas para outros vale muita coisa. Então é de acordo com os rendimentos. Agora, essa questão de ficar falando números, isso não parte de um homem de Deus sério, não. Acho que ele tem que... Com certeza. Ele precisa aprender muita coisa para estar lá na frente. Quem diz que a bênção de Deus... assunto não é tão sério. Né? Que a bênção de Deus pode tanto ser a igreja vendida. hoje, né? Infelizmente. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta muito interessante. É uma pergunta também muito comum, é uma dúvida de muitas pessoas. Fiz um negócio, vendi uma propriedade e ganhei o dinheiro da venda dessa propriedade. Devo dizimar? Ô, gente, só pergunta difícil para vocês. Não, é o seguinte, eu acho que ele deve dizimar do lucro que ele teve. Porque se aquela propriedade já é dizimada, exemplo, eu vendi um terreno, eu comprei por R$100 mil, eu tive um lucro de 100 mil, eu vou dar o dízimo dos 100 mil que eu lucrei, porque hoje é dizimado. Agora, se não for dizimado nada, tem que entregar o dízimo de tudo. Mas o dízimo seria então da renda, é isso? Da renda, porque se aquilo já é um bem que você possui dizimado já, e ele te rendeu um lucro, é igual a empresa, eu tenho uma empresa, eu vou dar o dízimo do lucro que eu estou recebendo. Daquilo que está em minhas mãos, né? Concorda, Silvia? Concordo. E a pergunta que várias pessoas mandam? Ganhei o presente de aniversário, tá? Ganhei R$2 mil de presente de aniversário. Talvez muitos estão pensando, gente, é o meu caso. Ganhei um presente, um dinheiro, né? Deram de aniversário, em vez de dar presente, tênis, sapato, alguma coisa assim, me deram um dinheiro, R$2 mil. Ó, né? Um presentaço, né? Devo dizimar. Isso não é uma renda regular, né? É um presente. Isso é muito pessoal, né? Quer dizer, eu acho que é pessoal, porque não é a minha renda regular. Mas assim como eu recebi como oferta, eu posso tirar dessa oferta uma oferta para alguém, né? Eu acho que tudo é a questão da motivação, da generosidade. Eu acho que a motivação ela é muito mais importante do que qualquer sentimento. Acho que quando a gente está analisando essas questões financeiras todas, eu acho que o que está dentro do coração da gente é mais importante do que o fim em si. Porque eu estou analisando porque eu estou querendo ser mesquinho, porque eu estou querendo controlar, porque eu não vou dar um tostão a mais daquilo que eu sou obrigado a dar. Espera aí, não precisa dar nada. Se a pessoa está com esse coração para Deus, não precisa dar nada. Eu acho que a pessoa tem que ter toda uma criteriosidade, tudo, mas acima de tudo, generosidade. Acima de tudo, esse sentimento de que Deus me deu tudo. E se eu estou podendo dar, isso é um privilégio.
Não é um castigo, é um privilégio. Eu penso que é o que eu coloquei no meu coração, é tudo que vier em minhas mãos eu vou repassar o dízimo. Tudo. Igual Jacó falou, Senhor, tudo que o Senhor colocar em minhas mãos eu vou te dar o dízimo. Vou consagrar ao Senhor. Então, é uma forte, igual falou, a generosidade. Isso aí é um brinde que Deus está nos dando. Né? Agora, algumas questões são interessantes, eu já ouvi, eu quero repassar para vocês, e eu queria que vocês comentassem. Eu já vi casos de pastores que fizeram um projeto para a igreja, de repente queriam construir um templo maior, de repente queria, sei lá, fazer um acampamento para a igreja, pintar a igreja, não sei, tinha um projeto que envolvia custo financeiro. E eu já vi casos de pastores que fez projeto assim, olha, vamos dar vintismo por 2, 3, 4 meses. Em vez de dar 10%, 20%. Isso é errado ou vocês acham que é lícito? Eu acho que Deus vai sustentar a obra dele com dízimo e oferta. Você não precisa inventar, querer ajudar Deus, não. Se fosse 20%, Deus falaria que seria 20%. Se Deus falou 10%, é 10%. Se a igreja for dizimista e ofertante, vai dar e sobra. Se a igreja for fiel, né? Dá e sobra. Mas haverá abundância na casa do Senhor. Você vê que dinheiro nunca foi problema na obra de Deus. Agora, no caso, eu não quero te apertar demais, não, Silvio, mas vou te apertar. Mas tem algumas igrejas que fazem o quê? Elas, eu acho que às vezes pode dar até processo por calúnia de difamação isso. Elas expõem os membros que não são dizimistas regulares. O que vocês pensam sobre isso? Não só você e Toninho. Você viu esses casos? Já. Estampam assim, olha, os inadimplentes. Né? Os inadimplentes. Eu já vi, por exemplo, tem condomínio que eles fazem isso. Pega lá no elevador, apartamento tal, está devendo tantos e tantos. Tal. Isso tem dado problemas na justiça. Claro. Né? Por exposição, né? por constrangimento. E a igreja que faz isso, o que vocês pensam disso? Acho que pode ser um problema de justiça, né? Realmente essa igreja pode ser processada por isso, mas eu acho que acima de tudo uma falta de sabedoria e de amor com aquele membro. Quer dizer, você pode investigar, chamar, conversar, aconselhar, mas expor, jamais, né? Expor, eu acho que não. Mas eu creio, não é cristão isso. Eu tenho uma posição de que a liderança, ela tem que dar exemplo a partir do pastor. Eu acho que, igual em determinadas igrejas, eu vejo, na hora da oferta e o dízimo, os pastores, presbíteros, diáconos, líderes, são os primeiros lá na frente. Essas pessoas, eles têm por obrigação a fidelidade, né? Porque eles vão administrar. Mas aí, eu vou trazer uma polêmica para você. Mas tem muito pastor que pensa o seguinte, eu não posso ficar tocando trombeta quando eu vou dizimar, eu tenho que ser humilde. Né? Aí você está propondo um outro lado, humildade. O lado do exemplo, né? Cidadão, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando a igreja tem oferta de Deus, eu sou o primeiro lá a dizimar com alegria, não quero perder esse privilégio, não. Eu quero abençoar e ser abençoado. Eu sou abençoado em entregar meu dízimo. Também acho que grandemente abençoado. Esse é um momento muito importante de dar um bom exemplo, uma ótima oportunidade de bom exemplo. Eu acho que nesse caso tocar trombeta seria se ele ficasse se gabando do dízimo que ele deu. Não, fala com todo mundo. Agora, a pessoa que é um presbítero, um diácono, um pastor, um missionário, qualquer que seja a liderança, se ele não é dizimista, ele não deve participar da liderança nem do louvor da igreja. Não deve subir no altar. Porque é uma forma de adoração a Deus, né? Essa fidelidade. Você não pode cobrar aquilo que você não faz. De compromisso. Né? Como é que você prega cura e é doente, prega salvação e é perdido, prega santidade e vive, né, na sarjeta. Então, é questão de exemplo, né? Então, E no caso das crianças, por exemplo, né? Criança deve dizimar? O que vocês pensam? Claro. A gente começa a discipular, ensina a criança no caminho. Então, ela te vê dizimando, você dá oferta, já dá um dinheirinho para ele, vai lá no gasofilácio. Então, eu tenho um filho de 19 anos. Ele começou a trabalhar, meio período, recebeu o salário dele. E quando foi na segunda-feira, ele falou, pai, me arruma um dinheiro aí que eu tenho que pagar um negócio. Eu falei, mas você recebeu na sexta-feira? O que você fez com o dinheiro? Pai, eu consagrei meu salário todinho a Deus. Ele aprendeu isso. Glória a Deus. Ele falou, o primeiro salário que eu recebi, eu consagrei tudo no altar. Você pode dar uma força, mas se não puder... Não, meu filho, você fez bem. Já ia dizer, bem feito, que mandou ensinar direito seu filho. Não, achei legal aquilo. Eu falei, poxa, ele honrou a Deus com tudo que ele recebeu.
Ele deu a primícia, falou, pai, a primícia, é o primeiro salário que eu recebi. Fantástico. Aí o pai todo orgulhoso. Eu fiquei feliz, porque claro. ele honrou a Deus, e Deus tem honrado a vida dele. Então, acho que as pessoas, eles já fazem aquela... Ele vê o pai lendo a Bíblia, ele lê. Então, o seu filho vai ser aquilo que você é. Então, é forma de discipular, né? Ele não vê, ele não ouve muito o que você fala, mas ele enxerga profundamente o que você faz. Eu vi uma frase outro dia na rede social, achei muito legal. A frase era mais ou menos assim: um dos maiores desejos que um pai pode ter é que quando os filhos ouvirem falar de honestidade, integridade, fidelidade, lembrem de você. Eu achei muito legal isso, Graças né? a Deus. Porque eu acho que para o pai, uma das maiores felicidades é ser esse modelo, né? De integridade, de fidelidade ao Senhor, né? E eu acho que os pais não podem perder a oportunidade. Não vai começar a ensinar quando ele estiver adulto, quando ele começar a trabalhar. Não. Pequenininho, sabe? Ele vai dar continuidade, vai fluir na vida dele, naturalmente. E as crianças gostam. Isso que é mais legal. Elas entendem o princípio e elas gostam e elas ficam super felizes quando elas têm. Esperem dinheiro pra gente. Pai, e na hora lá, como é que eu fico? Isso ensina que todos devem participar igrejas do culto. pequenas é muito legal, assim, eu falo igrejas pequenas porque as crianças estão no culto maior, né? É um tal de cair barulhinho de moeda no gasofilácio lá, e tem crianças que juntam no cofrinho do porquinho, né? Juntam o mês inteiro. Com essa oferta Deus faz a obra, né? Deus multiplica mesmo, Deus honra mesmo. E falar nessa questão dessa oferta Deus faz a obra, aquele exemplo lá da oferta da viúva pobre, não é? O que a gente tira de lição daquilo? Aquela mulher que ofertou, era pouquinho. Que Deus ama quem dá com alegria, né? Ela deu das primícias, ela deu o que ela tinha, ela não deu a sobra. Melhor, né? Ela não deu a sobra, ela deu o melhor. Né? E eu lembro, né, você falou sobre as moedinhas e tudo, uma coisa que tocou o nosso coração lá na igreja. Nossa igreja é uma pequena igreja, mas no Natal, 2 menininhas que trouxeram de oferta para a igreja, né, a Mel e a Manu, trouxeram o cofrinho delas, que elas juntaram moedinha o ano inteiro e trouxeram o cofrinho, cada uma trouxe o seu cofrinho para ofertar a Deus, cheinho de moedinha. Foi a coisa mais linda que eu já vi, foi emocionante, foi tocante. Elas vieram no Natal ofertar aquilo para a igreja, ofertar aquilo para o Senhor. Foi maravilhoso. E depois, assim, eu fiquei tão emocionada com aquilo e nós ficamos, né? Gente, o que nós vamos fazer? Porque essas moedinhas, elas têm que ter um destino, assim, muito honroso, né? Porque foi uma coisa muito especial, muito linda. Aí, na época, tinha uma moça da igreja também que estava com necessidade de fazer óculos. Ela era bem carente, ela precisava de um óculos. E o óculos tinha um valor. E aí nós fomos contar as moedinhas, foi exatamente o valor do óculos da irmã. Então nós passamos a moedinha para ela. Você se importa? Ela não, ficou toda feliz. Você se importa de ir no banco trocar e tudo? Não, ela ficou feliz demais, pegou as moedinhas, foi no banco, trocou, pagou o óculos e depois nós fomos para as menininhas. Olha, como foi importante a contribuição de vocês. Olha o benefício que vocês fizeram para aquela irmã querida, né? Ela está podendo ver, está podendo enxergar, está de óculos novinho e tudo. E o Senhor usou vocês para patrocinar isso. Então isso é tremendo, né? Isso é tremendo. Eu acho que a gente não pode perder essas oportunidades. Abençoa as meninas, abençoa a irmã, abençoa a igreja inteira, né? É muito bom. Polêmica. Vou trazer uma polêmica para vocês. A gente está falando de dízimo e tudo, mas uma onda, há alguns anos, começou a varrer algumas igrejas das primícias além dos dízimos. Vocês ouviram essa história? O que era? Ainda existe. Ainda né? existe. Que certas ofertas eram levantadas, porque assim, na hora dos dízimos, você dá o dízimo para a igreja, mas você tem que dar o primeiro, antes do dízimo, tem que dar a primícia que é para o pastor. Né? Então você tem o momento dos dízimos ofertas, mas antes você tem o momento das primícias, que aí é um dinheiro que é dado para o sacerdote, para o pastor. O que vocês pensam disso? Eu confesso que eu nunca entendi essa iniciativa, né? Se o pastor puder, eu vou pedir ajuda universitária. Porque eu nunca entendi isso direito, não. Acho que entender, você entendeu, você não concorda. O que você acha, Toninho? Eu entendi e não concordo. Acho que é por aí. Porque a coisa fica muito personalista, né? Você leva um dinheiro direto para o pastor. E eu vejo um perigo grande nisso.
Um perigo até... Eu acho o seguinte, o pastor deve ser honrado, né? A palavra de Deus fala que aquele que administra bem é digno de dobrados honorários. Você não pode amordaçar a boca do boi, né, que trabalha. Então, o pastor deve ser honrado com dignidade, né, para criar sua família, para poder exercer os seus dons e talentos com dignidade. Mas não precisa extrapolar a chegar a tal ponto de querer exigir o que Deus não nos orienta e não nos ensina na palavra dele. A esse ponto. Eu não concordo. E eu acho que há um Mas perigo... concordo que o pastor deve ser honrado dignamente. Perfeito. Dentro do que ele faz, né? Também concordo. De uma forma que ele possa exercer o ministério em paz, sem se preocupar com a sua administração, se ele vai conseguir arcar com seus compromissos no final do mês ou não. A igreja deve honrá-lo para que ele possa se dedicar integralmente à obra, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação, e ter paz no ministério, né, para poder cuidar da igreja. Uma das outras perguntas herdadas do período né, que nós fizemos esse debate no rádio é a... Mas peraí, isso não quer dizer também que o pastor não pode receber uma oferta de uma pessoa querida. Sim, claro. Sim. Entendeu? Eu acho que você poder honrar seu pastor, abençoá-lo, porque tem igreja que não dá nada, outra dá demais. Então, vamos dividir a bênção aí. Vamos ter um pouquinho de equilíbrio, né? Perfeito, perfeito. Eu estava falando então de uma pergunta que a gente herdou da época do rádio, que é a seguinte: no caso do dízimo, né, que eu estou dando para a igreja, eu perdi o meu emprego, né, e foram alguns casos, pessoas que mandaram mensagem assim: estou recebendo o seguro-desemprego, eu tenho que dizimar o seguro-desemprego? O que vocês pensam? É o que está indo na mão dela, é o salário que Deus está dando para ela. É a provisão de Deus, é aquilo, eu defendo, que vem às nossas mãos, né? Pelo menos eu coloquei esse princípio no meu coração, que Deus me colocar as mãos, eu vou repassar como um canal desobstruído. É uma forma de você... Mesmo sendo pequeno o salário, pode ser grande também, se for grande também, mesma forma. Com alegria, no temor de Deus, sabendo que Ele que me sustenta. Aquela provisão veio de Deus. Agora, Toninho, qual que é o perigo da teologia da prosperidade para o modo como a igreja tem visto a questão do dízimo, da oferta do dinheiro? Para mim não é teologia da prosperidade, é teologia da miséria, né? Pessoas que começam a barganhar com Deus, falando questão do dinheiro, que se você der dinheiro você vai ser rico e tal. Essa questão aí de você servir Deus por interesse, isso não é cristianismo, né? Jesus tem a noiva. A noiva ama o Senhor pelo que Ele é. A prostituta quer o noivo pelo que ele tem. Ou saudade do meu tempo do rádio, que eu podia botar um chicote aqui agora. A gente botava alfinete. Como é que é o negócio? A noiva? Não, a igreja é noiva, não é prostituta. Jesus, ele tem a noiva, que é a igreja que o ama pelo que ele é. Ama e adora Jesus. Perfeito. A prostituta gosta daquilo que ela pode dar. Uau. Entendeu? Então esse que é o problema, é a teologia da miséria. Imagina você casar com uma pessoa e saber que ela casa com você por interesse, não por amor. Horrível, né? Então Jesus, ele não quer interesseiros, ele não quer fãs, ele quer discípulos, filhos, seguidores que o amam, que são apaixonados por ele. Eu amo Jesus. Eu posso perder tudo, perder meu filho, esposa, saúde. Jesus é que é maravilha no meu coração, eu amo Jesus. E esse pessoal da prosperidade, eles não pregam sobre Hebreus 11, aqueles que, dos tais, o mundo não era digno, foram açoitados, foram decapitados, queimados, esfolados vivos, deram suas vidas. Pessoas que viram as esposas, os filhos serem comidos por feras, mas tochas humanas. Porque eles não tinham fé. Pois é. A ideia é essa. São pessoas que os pré-reformadores foram queimados em fogo brando, pessoas que deram suas vidas ao Evangelho. Então, nós amamos a Jesus pelo que Ele é, né? Agora, Deus, eu creio que você brinde, sustento, provisão, dinheiro, você brinde. Isso não é a bênção, é um brinde. A bênção é a salvação, a bênção é Jesus. Prosperidade é estar no centro da vontade de Deus, em obediência, intimidade, amor e paixão. É uma noiva. Então, eu quero ser a noiva de Cristo, né? Jesus, ele abomina a prostituta. O que é prostituição? Prostituição não tem nada a ver com sexo. Prostituição é tudo que você faz por dinheiro. Então a igreja hoje virou a prostituta, a Babilônia. E essa teologia da miséria, para não falar outra coisa, né, que é do diabo,
que as pessoas pregam isso, não fala sobre Moisés. Moisés, que sendo homem feito, né, ele deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Porque ele contemplava, ele sabia o propósito de Deus na vida dele, que é para tirar o povo do Egito. Então, prosperidade é você estar no centro da vontade de Deus, em obediência, e fazer o que Deus está mandando. Não tem coisa melhor do que isso, não. É o lugar mais seguro, o lugar mais feliz. Né? Então, eu abomino a teologia da prosperidade e também da mediocridade, da miséria. Deus é o Deus que supre, Deus abençoa. Realmente você está ligado à perfeição, você não naufraga, você é uma pessoa altamente abençoada, Deus prospera mesmo, isso aí é brinde, isso aí não é a bênção. Agora, Silvia, por que as igrejas que pegam a teologia de prosperidade, elas crescem tanto? Porque numérica, eu estou falando crescer numericamente. Porque o charlatão, tem charlatãozinho também, o povo está ali que gosta daquilo, ele quer aquilo, ele quer o dinheiro, ele quer ficar rico, ele quer ser curado, ele quer apartamento, ele quer prosperidade, não quer Deus não. Entendeu? Então a questão ali é o seguinte, as pessoas são enganadas, muitas delas. Né? A pessoa fala assim, traz tudo, mas ele mesmo não dá nada. Entendeu? Ele está coagindo, então isso é pilantragem, eu acho que isso aí dá náuseas. E as pessoas estão confundindo o verdadeiro evangelho, igreja, com essas igrejas aí do lenço branco, da caneta ungida, do óleo poderoso, do sal grosso, da gruta milagrosa, da sessão desencapetamento. Isso não é bíblico, isso não é de Deus, isso não é igreja de Jesus. Então essa questão aí, a igreja, ela, infelizmente, né, a prostituta, não a igreja, né, você vê que ela está desvirtuando o caminho do Senhor. Então essa teologia da prosperidade, que infelizmente está aí, né, sendo em todo lugar, as pessoas vêm porque Deus, ele tem a obrigação. Exatamente. Deus, ele tem a obrigação. Exatamente. E se você der, meu irmão, Deus me livre de um negócio desse. Eu queria servir a Deus por dinheiro. Servir a Deus para receber uma... Isso quer dizer, isso é maldição. Eu vi uma pregação na internet, até de um senhor aí bem conhecido, ele falava assim, Deus é teu devedor. Se você dá o dízimo... Ele deve o inferno para você. É isso mesmo, Deus está te devendo o inferno. Você merece o inferno. Se você dá o dízimo... É isso que Deus deve para a gente, o inferno. Pois é, exatamente. Mas a pregação, a ênfase da pregação era essa. Se você dá o dízimo, Deus é seu devedor. Deus tem obrigação, Ele é obrigado a te abençoar. Exploração da miséria humana. E tem a ver com o discurso capitalista, né? Acho que a polícia devia intervir nisso aí. Né? Mas isso é escândalo, né? É escândalo para o evangelho. É verdade. Gente, olha, nós falar em dinheiro... Desculpa aí, mas é porque... Não, mas a indignação... Isso traz indignação. A indignação faz parte. E as pessoas acham que tudo é farinha do mesmo saco, né? Não. O pastor está ali porque está... Aí quando você fala que é pastor, você é pastor, né? Causa constrangimento, você entendeu? Por causa dessas pessoas que infelizmente estão negociando a fé, virando negócio, mercado, né? As pessoas fazem disso um meio de vida, né? Então, mas tem o povo de Deus, tem a noiva, e esse pessoal que ama Jesus, eles discernem todas as coisas. O Espírito Santo, existe uma coisa chamada Espírito Santo, testifica o que é de Deus e o que não é. E não isso que é maravilhoso. Se a pessoa está lá, é porque também o charlatãozinho que gosta, ele quer aquilo mesmo. Se ele quer Jesus, se ele quer o Senhor, o Espírito Santo, ele busca santidade, novo nascimento, arrependimento, fé, mudança de vida. O Espírito de Deus vai guiá-lo em toda a verdade. Isso que a palavra do Senhor fala. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade e ele me glorificará. Então, caminha aí. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.